Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra, um privilégio para mim estar aqui com os irmãos novamente, revendo queridos que tive o privilégio de conhecer em 2007, quando trabalhei aqui em Goiânia, e até agora eu me assusto. Foi só um ano, em 2007, e eu estava fazendo as contas ontem com o reverendo James, eu já voltei para cá mais ou menos 15 vezes desde 2007. É carinho demais, irmãos, eu estou assustado, mas eu louvo a Deus por isso. Eu sei que eu não mereço, mas eu agradeço, pode continuar convidando que eu gosto. E quando fui convidado para falar com os irmãos, pensei, o que uma igreja em aniversário precisa lembrar? Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas já nem sabem mais o que é ser igreja. E lá em São Paulo, nós assumimos o compromisso no ano de 2018, de falar sobre o que significa ser igreja. No ano de 2017, por causa dos 500 anos da Reforma Protestante, eu procurei estudar a doutrina que a igreja professa, porque tem um monte de gente que não vê sequer diferença entre estar na igreja que tem aqui ou naquela que tem 2 pontos para lá, 2 imóveis para lá. Eu não sei como é que é nesta rua especificamente, porque eu não reparei, mas no quarteirão da minha igreja em Santana você encontra 20 igrejas. É assim. E aí então muitos, por que você está vindo aqui? Eu estou vindo aqui porque o ar-condicionado é bom, não é? Porque o pastor ele é muito agradável. É lógico que o pastor tem que ser agradável, ele é um cristão. É importante ter um ar-condicionado, ainda mais nesse calor de Goiânia, mas ser igreja é muito mais do que isso. É muito mais do que comer umas quitanda, né? É esse nome mesmo, né? Que fala? Quitanda. Nossa, eu comi umas quitanda ontem que foi uma benção, irmãos. Você vai ver que delícia, né? Fazer churrasco com os irmãos, isso é importante? É claro que é, mas a igreja é muito mais do que isso. E lá em São Paulo nós adotamos esse lema para o ano de 2018, ser igreja é. E aí em fevereiro nós falamos, ser igreja tem que ser convertido para vir para a igreja, você tem que ter mudado. Todo mundo gosta de falar, eu venho como estou, pastor. Eu venho como estou tem na Bíblia, inclusive, e tem no Inário, mas eu fico como estou não tem. Isso não tem, você tem que mudar de vida. Você pode vir escangalhado do jeito que você tiver, que Jesus vai fazer a obra na tua vida, mas ficar do jeito que você estava não tem jeito. Você tem que mudar, você tem que se arrepender. Depois, no mês de março, nós estudamos sobre doutrina. Crente tem que amar a palavra de Deus. Depois, fizemos a exposição da carta aos Gálatas. Depois falamos sobre santificação. Estudamos a carta de Paulo a Tito. Falamos sobre adoração. É impressionante como as pessoas têm imaginado a sua vinda à igreja como uma relação de consumo e não como uma relação de serviço. Você sabe o que significa a palavra liturgia no grego? Significa o serviço do povo. Sabe como é que fala culto em inglês? Service. Você veio aqui para trabalhar. Teve uma pessoa uma vez que reclamou comigo, falando, pastor, do jeito que você prega, a gente tem que prestar atenção. Falei, claro! Claro, Deus está pedindo para você sentar aí e prestar atenção na palavra dele. Você não veio aqui para se divertir, você veio aqui para servir. Você veio aqui para adorar a Deus. O culto é para Deus, não é para você. Você chegou em casa e alguém te perguntou assim, aí, gostou do culto? Pergunta errada. A pergunta é, Deus se agradou do culto que você prestou a ele? Essa pergunta está boa. E essas coisas estão contaminando a igreja nos dias de hoje. Aí nós falamos sobre oração. Crente lembra de orar quando está desempregado, quando está internado ou quando quer casar. Não, a vida de oração, a vida de comunhão com o Pai tem que ser intensa, tem que ser uma realidade. Oremos sem cessar. E no mês de julho nós falamos sobre comunhão. Eu fiquei bastante impressionado quando vim para Goiânia em 2007 com a hospitalidade do povo goiano. Foi uma coisa marcante para mim. A realidade lá em São Paulo, realidade de cidade grande, não é brincadeira. Eu morei 2 anos num prédio e não tive condições, não tive acesso ao vizinho do lado. Ele não me dava abertura. Eles não querem intimidade lá. Quanto mais isolados, melhor. É impressionante isso. E Goiânia cresceu, né? De 2007 para cá. O reverendo James me dizia que esse bairro aqui praticamente se levantou nesses últimos 10 anos. E as nossas tendências têm sido acompanhar o movimento de crescimento das cidades e o movimento de individualismo. A gente hoje tem amigos, mas é pelas redes sociais. E quando o amigo faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente bloqueia ele, bem feito, e exclui. E isso vai fazendo com que as nossas relações sejam tão frágeis.
A gente se cansa dos outros com facilidade. A gente desiste das pessoas com facilidade. E foi por conta disso que nós resolvemos falar lá na nossa igreja em São Paulo, por um mês inteiro, a respeito de comunhão. E o livro bíblico que utilizamos para falar sobre comunhão foi a primeira carta do apóstolo João, sobre a qual nós falamos um pouco ontem à noite, e eu quero revisar muito rapidamente o que eu falei. Pastor, aqui nós vamos até 10h30? É isso? Está passando o slide? Ou eu que apaguei tudo aqui? Eu acho que vai ter que... Eu não vou alcançar. Alcancei. Não. Foi você? Ah, então tá bom. Então eu só faço assim agora, tá bom? Senhor. Beleza. O que nós dissemos ontem à noite? O apóstolo João escreveu o evangelho dizendo assim: Jesus fez muitos outros milagres, mas eu escrevi estes milagres e narrei estes para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o objetivo expresso. Eu estou olhando de costa, tem um negócio ali, né? Para eu não torcer o pescoço. Eu vou olhar para cá. Eu escrevi o evangelho para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Mas, quando você vai para a primeira carta de João, passar o slide, por favor. João está dizendo na carta: eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. O que significa? Entre a autoria do evangelho e a autoria da carta, alguém plantou dúvidas. Nós vimos isso ontem, pode passar. Quem plantou dúvidas? Gente que trazia problemas doutrinários. Gente que dizia, é necessário um conhecimento superior, além daquela revelação do evangelho. Um conhecimento especial, pode passar. Eram falsos mestres que traziam essa ideia. E eles diziam, o corpo é mau e a alma é boa, imitando os conceitos da filosofia grega. E isso trazia implicações. Ou a implicação do ascetismo. Não vamos dar para o nosso corpo nada do que ele quer, porque ele é mau, a gente tem que matar o corpo. E o apóstolo Paulo combate isso na primeira carta a Timóteo, dizendo que muitas pessoas negariam aquilo que Deus criou para ser desfrutado, com diligência e com santidade. Mas outros tinham uma reação oposta, que era a reação do liberalismo. O corpo é mau mesmo, pode dar para ele tudo que ele quiser, que já está ruim mesmo, pior do que está, não fica. E aí então, João está combatendo esse tipo de engano em específico. As pessoas nas igrejas da região onde ele pastoreava, a região de Éfeso, estavam dizendo, pode pecar à vontade, porque o seu corpo é mau mesmo, o que importa é a alma. Para levar isso às últimas consequências, eles tinham que dizer que Jesus não tinha corpo, porque se Jesus tivesse um corpo e o corpo é mau, Jesus seria mau. Então eles disseram, não, Jesus parecia ter corpo, era só aparência, e o nome dessa falsa doutrina era docetismo. Doketos em grego quer dizer aparência. Outros diziam, não, ele tinha corpo sim, mas ele só se tornou divino no momento do batismo e deixou de ser divino no momento da crucificação. Quando o Espírito desceu sobre Cristo ali no batismo é que ele se tornou o Cristo, antes disso ele era só Jesus, e quando lá na cruz ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele voltou a ser só Jesus e deixou de ser o Cristo. E aí quem morreu na cruz foi o Jesus, e o Cristo estava vivo o tempo todo. Quanto à heresia. E a heresia, problemas doutrinários, trouxe consigo outros problemas, problemas morais. Quais eram? Pode pecar à vontade, você não precisa anular o seu corpo. Pode passar. E isso também trouxe problemas sociais, nós vimos isso ontem. Quer dizer, meu irmão, o que está acontecendo com você não importa muito, importa que você já tenha o conhecimento necessário para a salvação. Então, se você está passando por necessidade, pode passar. E se os seus problemas materiais são graves, não se preocupe não, isso não é de nada, isso é só no corpo. E a igreja estava vendo muitos dos seus membros sofrendo e os irmãos contaminados pelas heresias não os socorriam, não havia amor na prática. Esse era o cenário dentro do qual o apóstolo João escreveu essa primeira carta. A resposta de João foi tríplice. Ele falou, vocês precisam testar a doutrina. Quem não confessa que Jesus veio em carne não é igreja. Vocês têm que testar a moral. Quem não se purifica de todo pecado não é igreja. E vocês têm que testar o lado social, a comunhão, o amor. Quem não ama o seu irmão não é igreja. Então agora eu quero propor para você, segura bem aí, irmão, agora não passa o slide até eu falar. É um teste, é um quiz. Eu quero que você leia comigo esse texto e diga ali, por que João falou? O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está dizendo, eu toquei Jesus, ele era de carne. Isso aqui era para responder ao teste doutrinário, ao teste moral
ou ao teste social? Falar que Jesus veio em carne é uma questão de doutrina, de santidade ou de comunhão? Doutrina? Quem dá mais, quem dá menos? É doutrina? Vamos ver a resposta? Cadê a resposta? Cadê o efeito especial? Certa resposta? Teste doutrinário. Parabéns para você. Próximo, vamos seguir lendo 1 João. Mais um. Só aperta um, hein? Senão já sai a resposta. Aqui, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Quem que estava dizendo que pode pecar à vontade? Esse é o teste doutrinário, o teste moral ou o teste social? Moral. Deixa eu ver se você acertou. Certa resposta, você está ficando esperto. Próximo. Olha aqui. Filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim também como ele andou. Teste doutrinário, moral ou social? Não vai naquelas de que já teve uma A e uma B, agora deve ser C, não. Não chuta. Aqui está falando de santidade, está falando de doutrina ou está falando de comunhão? Guardar os mandamentos é o quê? Santidade, certo? Esse é o teste moral. Você está esquentando, né? Domingo de manhã, né? Vamos lá, pegar mais um pouquinho. Próxima. Ali, ó. Aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão, até agora está nas trevas. Essa está fácil, hein? Qual que é? Social, deixa eu ver. Certa resposta. Então você está lendo a carta de João agora e está entendendo as coisas. Mais um. Olha lá. Todos têm desconhecimento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O mesmo Jesus, filho do carpinteiro, é o mesmo Cristo que morreu crucificado. Isso é doutrina, santidade ou comunhão? Doutrina. Esse é o teste doutrinário. Você está ficando esperto aí. Vamos embora. Olha lá. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Isso é doutrina, santidade ou comunhão? Santidade. Esse é o teste moral. Muito bem. Pode passar. E assim você vai lendo a carta. Ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aqui é um ponto muito interessante que eu já queria falar com você. João não tem categorias. Só tem duas. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem meio termo. Não tem. Então ele está dizendo, se você fala que é filho de Deus, mas odeia o seu irmão, você é filho do diabo. Se você fala que é filho de Deus e vive pecando e não se santifica, você é filho do diabo. Se você fala que é filho de Deus e nega que Jesus veio em carne, você é filho do diabo. Ponto. Ele não tem categorias no meio do caminho. Nós é que inventamos. Ah, não, ele não quer saber de Deus, não. Mas ele é tão legal. Não vai fazer mal nenhum. Eu queria conversar com você sobre as implicações práticas dessas categorizações da vida que são antibíblicas, porque a Escritura não nos permite dividir a realidade assim. Mais um teste. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aí você fala assim, pastor, mas eu pratico o pecado. Então vamos ler isso dentro do contexto. Quando você pratica o pecado, você se arrepende, você percebe que está errado, você deseja mudar de vida, então isso é diferente. O que João está condenando é aquele que diz, posso pecar à vontade que não tem problema. Esse é o filho do diabo. Mas praticar o pecado como filho do diabo, ou não praticar o pecado porque você é nascido de Deus, é João convidando você a testar doutrina, santidade ou comunhão. Santidade. Então esse é o teste moral. Ok? Pode passar. Está acabando, tá? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha só. Eu tenho certeza da minha salvação. Essa foi o objetivo declarado. Esse foi o objetivo declarado da carta. Você quer ter certeza de que você é a igreja, de que você vai para o céu? Pergunte-se. Pergunte o quê? Eu sei que passei da morte para a vida se eu amo o meu irmão. Aquele que não ama, ele permanece na morte. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Teste doutrinário, teste moral ou teste social? Social. Deixa eu ver. Certa resposta. Pode passar.
E aí, chega nessa sessão que está no finalzinho do capítulo 3 para o capítulo 4, e nós vamos ver uma grande sessão sobre o amor dos filhos de Deus. E eu não vou me delongar muito neste assunto do amor aqui. Eu estou juntando aqui 2 aulas que eu dei lá na igreja numa só, que eu quero falar especificamente sobre o amor. Lá no capítulo 3, ele fala aqui, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você acharia ofensivo se eu falasse assim para você, você é filho de Deus ou filho do diabo? João falou isso, ele falou, ó, quer saber quem é filho de Deus, quem é filho do diabo? A resposta está aqui, não é? E ele vai dizer, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ele já está falando do teste moral, mas ele também está dizendo, nem aquele que não ama o seu irmão. Ele está falando o quê? Do teste social, certo? E aí então, pode descer um pouquinho? Passa mais, por favor. Nessa mesma sessão ele fala, o amor nos identifica. Nós sabemos que somos filhos de Deus se amamos os irmãos. O amor identifica você. Ele cola uma etiqueta na sua testa dizendo, esse é crente, esse é filho de Deus. Por que eu sei disso? Porque ele ama os irmãos. Próximo. O amor nos impulsiona. Você vai ver na sequência do texto que ele diz assim, Cristo deu a vida por nós. Nós temos que dar a vida pelos irmãos. Nós fomos alvo do amor de Deus. Esse amor tem que passar por nós e nos levar em direção aos irmãos. E depois, o amor nos tranquiliza. Ah, se eu fiquei preocupado, será que eu sou crente, será que eu não sou? Aí Deus me convida a olhar para mim mesmo e dizer assim, eu pus o amor para com os irmãos dentro do seu coração? Aí eu falo, Deus, eu estou amando meus irmãos, sim. Então, filho, fica tranquilo que você é meu, você me pertence, você vai para o céu. Você pode ter certeza da sua salvação. Essa é a ideia da epístola, tá certo? Pode passar. Mais um. E aí, eu falei um pouco sobre isso. O amor nos identifica. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Aquele que ama o seu irmão é filho de Deus. Pode passar esse slide todo já? Eu não vou entrar em detalhes aqui não. Depois, o amor nos impulsiona. Pode passar. Cristo deu a sua vida. Agora nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos. Pode passar também. O slide todo, por favor, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E o amor de Deus, o amor nos tranquiliza. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Tem muita gente que às vezes chega agoniada, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Não é porque você não tem certeza que você vai para o inferno. Tem gente que vai chegar lá no céu assustado e falar, uau, eu cheguei. Mas você não precisa lidar com essa dúvida. Uma das grandes evidências de que você é um salvo é quando você ama os seus irmãos. E o oposto disso também é verdadeiro. Se você está achando que é salvo e não está nem aí para a vida de amor na igreja, tem alguma coisa muito errada. Você não devia estar confortável. Se as pessoas que são salvas por Cristo não fazem parte da sua vida, não têm intimidade com você, não conhecem das suas lutas, você não conhece das lutas delas, e você está muito confortável, achando que está na estrada para o céu, hoje a palavra de Deus é para balançar essa certeza ruim que você tem. Ela é falsa. O apóstolo João está dizendo, sabe o que nos tranquiliza de que somos filhos de Deus? Quando nós amamos os irmãos. Pode passar esse slide todo também que eu não vou, né? E as aplicações? Eu já queria começar pensando aqui. Se o amor identifica quem é crente, e eu tivesse que identificar, eu sou de um país islâmico, eu não entendo muito esse negócio de cristianismo, mas alguém chegou para mim e falou assim, ó, quem é cristão de verdade ama o próximo. E aí eu venho aqui na igreja do Jardim Goiás e começo a procurar alguém que ama o próximo. Eu ia achar você? E o que eu veria na sua vida para dizer que você ama o seu irmão? Você consegue? Essa é uma pergunta muito séria, porque nós temos vivido dias muito individualistas. Nós, cada um no seu cantinho, estamos preocupados em ter a nossa privacidade. Esse é um conceito extremamente valorizado nos nossos dias. Nós não queremos incômodo, nós não queremos intimidade, a gente está se isolando, atrás inclusive de aparelhos eletrônicos. Como é que a gente fazia há 30 anos atrás, quando era aniversário de alguém? A gente telefonava.
A gente falava com a pessoa ouvia a nossa voz, ou a gente visitava. Hoje em dia a gente dá uma curtida na postagem de alguém lá no Facebook, escreve o parabéns, pum, explode um balãozinho, e é isso que está ficando, é o que está tendo. Você percebe como nós estamos nos afastando das pessoas? A tecnologia tem contribuído para essa individualização, para esse isolamento entre nós. Nunca foi tão fácil achar as pessoas, e nunca foi tão difícil falar com elas. Não é triste isso? Então, se o amor nos identifica, quem recebeu um presente seu? Quem que fez uma refeição com você? Gente, um presentinho é um ato de amor. Uma refeição é um ato de amor. Dar as coisas, oferecer as coisas, acolher as pessoas, atos de amor. O que mais? Quem é que foi ajudado? Quem é que foi consolado? Quem é que foi exortado? Quem é que foi servido por você? É outra coisa que os nossos dias não reconhecem. Se você chamar a atenção de alguém que está errando, isso é amor também, viu? Ele pode até não gostar, pode até falar que você foi rude, mas quem ama, quem exorta, ama. O Senhor Jesus Cristo diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E muitas vezes a gente está tão preocupado em manter aquela relação tão frágil, tão delicadinha que nós temos através das redes sociais e das curtidas no Facebook, que a gente não se sente no direito de chamar a atenção do irmão que está em pecado. Olha como está tudo ao contrário nos nossos dias. Você pode ser identificado pelo amor que você tem para com os seus irmãos? Se você parasse de vir na igreja, quem que ia sentir a sua falta? Só o cara que senta atrás de você, que sabe que a cadeira é sua faz 20 anos? Quem é que ia dizer assim, olha irmãos, esse departamento agora não está funcionando, aquela situação não está indo bem na igreja, estamos em falta, aquele irmão faltou, hoje eu não ganhei um abraço do fulano, hoje cicrano não veio me cumprimentar, ele sempre tinha uma balinha no bolso para dar para o meu filho, ele sempre me abraçava com aquele perfume que grudava na gente, mas não tinha problema, aquela lavanda dele atacava minha rinite, mas eu amo aquele irmão. Sabe esse tipo de coisa? Quem ia sentir a sua falta se você não viesse na igreja? Se ninguém ia sentir sua falta, então tem alguma coisa muito errada, porque você não está vivendo dentro desse ambiente de amor que faz parte da evidência de salvação. Nós somos identificados pelo amor. Seu coração está aberto para os irmãos? Quando alguém vem trazer problema para você, você fala, não, fala com o pastor. Olha, não me traz problema, eu já tenho os meus. Seus ouvidos estão abertos? Alguém procura você para desabafar? Alguém confia em você? Você confia em alguém? São perguntas que devemos responder para dizer, eu sou igreja, eu estou indo para o céu, o amor me identifica. Seu bolso está aberto para alguém? Sua casa? Sua agenda? Às vezes a gente vê igrejas fazendo aqueles programas que tentam levar a igreja à comunhão. Eu não sou muito fã desse tipo de música que fala assim, agora vai lá e dá um abraço no irmão que está do lado, a gente já olha meio assim, falando, que é isso? O crente já quer ir no banheiro nessa hora, né? Eu não gosto muito da ideia não, porque eu acho que essas coisas, o momento do culto precisa ser mais vertical, é mais voltado para Deus. Mas você já parou para pensar que a gente reclama que tem cântico mandando dar abraço, mas a gente não quer, na verdade, abraçar, não é uma razão litúrgica, a gente não está afim, a gente não quer contato com gente, parece que dá alergia. Se nós estamos vivendo assim, alguma coisa está errada. Nós somos identificados pelo amor. Pode passar. E esse amor, ele nos impulsiona, lembra desse? Cristo nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos, não de boca, mas de fato e de verdade. Se precisar de alguma coisa, me liga. Aí a pessoa liga e a gente fala, ai que droga. Você acredita que o meu professor de regência, o maestro Parcival Módulo, foi fazer estudos na Alemanha? E ele foi que nem todo brasileiro. E ele conta essa história. Aí ele chegou lá na Alemanha e quis socializar. Aí ele chegou e falou para um cara lá, colega dele, qualquer dia você vai lá em casa? Aí o cara falou, claro, tirou a agenda do bolso e falou assim, dia 27 às 14h30 tá bom? Aí o brasileiro podia falar assim, não filho, quando eu falei qualquer dia era só da boca para fora. Ficou feio, né? Sabe o que acontecia direto lá na minha igreja?
Aliás, nas igrejas, né, antes da igreja onde eu estou agora, a pessoa chegava e falava assim, lá na porta, cumprimentando todo mundo. Ai, pastor, preciso tanto falar com o senhor. Ai, não. E eu falo, espera aí, que daqui a pouquinho a gente agenda. Ai, pastor, preciso falar com o senhor. Ora por mim, viu? Conhece o crente 6 horas? Crente 6 horas, passa para você, 6 horas por mim, por favor, e ó, vai embora. Estava cheio de crente 6 horas lá. Aí o que aconteceu? Inventaram esse negócio chamado smartphone. Eu ando com ele no bolso. E agora todo mundo que passa lá na fila fala, pastor, sei o quê? Eu arranco e falo, dia tal. Sabe o que aconteceu? Pararam de falar. Pararam de falar. Por quê? Porque ninguém estava querendo o mesmo. Estavam brincando de estar próximos uns dos outros. Mas quando é a hora mesmo, ninguém quer. Você entende isso? Não, o amor tem que nos impulsionar em direção ao outro. Não é da boca para fora, não. É de fato e de verdade. Fala que vai, vai. Diz que vai ajudar, ajuda. Diz que vai dar, dá. Diz que vai visitar, visita. Diz que vai abrir a casa, abre. Certo? Os hereges, olha que frase é essa. Os hereges é que valorizavam o discurso acima da ação. Os hereges é que diziam, o que importa é o seu conhecimento. O que você faz não tem problema nenhum. Isso é heresia. A Bíblia está dizendo, você tem que ter a doutrina correta e a prática correta. Ortodoxia, ortopraxia. Certo? Não confunda amor com sentimento. Mas alguns dizem, mas pastor, eu não sinto. Quem falou que é para sentir, irmão? É para fazer. Lembra daquela história de Jesus falando com um homem que tinha 2 filhos e falou para os 2, vão? Aí um falou, eu vou, e não foi. Aí outro falou, eu não quero ir, e depois foi. Qual deles que obedeceu mais? O que foi mesmo sem querer. Às vezes eu encontro uns orgulhosos hipócritas ao avesso. Sabe como é que funciona isso? Ele diz assim, pastor, eu não fui na igreja porque eu não estava com vontade. Aí eu falei, ai que tonto, você pecou 2 vezes quando podia ter pecado uma só. Por quê, pastor? Porque você devia querer ir na igreja e devia ir. Mas aí você não quis ir e não foi. Se você tivesse ido sem querer, você tinha pecado uma vez só. Estava devendo menos. Aí você ia para a igreja e falava, Deus, muda o meu coração, porque eu quero querer. E aí você tinha um problema só para resolver. Agora, se você ficou em casa, você devia orar, Deus, muda o meu coração, porque eu quero querer, e me faz ir, porque eu fiquei aqui. Não confunda amor com sentimento, com inclinação da sua vontade. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, são opostos entre si. Ninguém está falando que você vai acordar com aquela vontade de dar um abraço naquele irmão que tem mau hálito. Ninguém está falando isso, mas faz parte do nosso dever cristão estarmos disponíveis e amarmos de verdade, porque o amor de Cristo nos impulsiona. Vamos passar aqui. Pode passar mais um. E por último, o amor de Cristo nos tranquiliza. Tem muita gente que está tranquila dizendo, eu sou igreja, eu vou para o céu, eu sou de Jesus, eu sou dessa igreja aqui desde 4 gerações, porque o meu bisavô tomou café na casa do Simonton e não sei o quê. Não adianta nada isso. Isso quer dizer nada. O que importa aqui é se você ama. O que é que Jesus falou? Nisto conhecereis todos se sois meus discípulos, se tiverdes amor. Jesus podia escolher várias outras marcas. Ele colocou amor. João, claro, está falando de doutrina, está falando de santidade, também são marcas da igreja verdadeira, mas Jesus foi específico nesta, ao dizer, vocês precisam amar uns aos outros. Tem desigrejado que confunde comodidade com segurança. Não é porque você arranjou o seu pecado de um jeito que agora ele não é incomodado que você está santo. Tem gente que conseguiu proteger o pecado até de confronto. Por quê? Porque se isola da vida comunitária, aí peca sozinho, meu pecado é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, e vive longe, fora do âmbito da igreja, e está se sentindo seguro. Certeza diabólica, certeza infernal, certeza que pode custar a tua alma por toda a eternidade, irmão. Não entra nessa. Quem ama seus irmãos pode se sentir seguro. Quem não ama não pode. A segurança que não vem de uma vida de amor é infundada. Isso é muito sério. Agora, olha essa frase. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um mandamento renovado, porque Jesus já tinha falado sobre isso. E quem não está amando, deixou de cumprir um mandamento. Quem deixou de cumprir um mandamento é o quê? É desobediente. Você já parou para pensar que amor não é opcional? Amor é uma ordem, que quando não é cumprida, implica desobediência. E aí, pode passar,
Nós vemos essas coisas todas caminhando juntas na carta de João. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Jesus Cristo, do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Os 3 testes estão completamente amarrados aqui. Por quê? O teste da... Não, volta ainda lá. O teste da doutrina. Jesus Cristo é uma pessoa só, não é Jesus e o Cristo. E nisto conhecemos, sabemos a doutrina verdadeira. O teste da doutrina está aqui. E o teste moral, guardar o mandamento. E o teste social, amar uns aos outros. Está tudo aqui. Essas coisas não caminham separadamente. Concentrando-nos agora especificamente, agora sim, por favor, na questão do amor, eu queria que você fosse embora daqui com as pernas quebradas, falar, não vai ter jeito, esse pastor me pegou, agora vou ter que amar meu irmão. Vou ter que amar, não sobrou nada agora. E eu peguei as desculpas esfarrapadas que eu ouço, eu vou anotando. Que pecador tem uma criatividade, gente do céu. Eu já ouvi gente dizendo assim, não pastor, pode divorciar assim, porque eu não casei na igreja. Eu não casei na igreja, só casei no cartório, então não foi Deus que uniu. Ah, pecador, para. Sabe? E aí, com relação a essas desculpas esfarrapadas em relação ao dever do amor, eu fui anotando algumas. E fui anotando algumas desculpas esfarrapadas que podem ser respondidas com base em 1 João. Vamos dar uma olhada aqui? Bom, pode passar esse slide. Eu já tenho os meus relacionamentos fora da igreja. Eu já tenho um monte de amigo. Um monte de amigo lá fora da igreja. São pessoas maravilhosas. Só precisa ver. Melhor que muito crente aqui da igreja, pastor. Só falta mesmo ser de Jesus. Falta tudo. Falta tudo. E aí então, uma questão. Abre aí, por favor, porque agora eu quero que a gente leia todos esses versículos. Agora lê versículo da Bíblia mesmo. 1 João 1:3. Vamos ler isso aí, ó. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Ó, João, eu vi aquele que veio em carne, eu apalpei ele e eu estou contando que Jesus veio em carne. Estou contando isso para que vocês tenham comunhão comigo, porque a comunhão que eu tenho com vocês é no Pai e é no Filho. Quer dizer que existe algo que liga eu e você, que é muito superior a qualquer coisa que possa ligar você com qualquer outra pessoa que não é filho de Deus. O elo que nos mantém como um corpo em Cristo é a própria pessoa do nosso Salvador. É o seu Espírito que habita em nós. É o Pai que é o meu Pai e o seu Pai. E é por isso que nós somos irmãos. Não existe um vínculo mais profundo do que esse. Você pode achar que o vínculo com as pessoas lá de fora é mais importante. Deus está dizendo que este vínculo aqui é prioritário. Tome cuidado para não aceitar as suas definições acima das definições de Deus. Mais um. Eu vou colocar aqui no próximo slide a capa de um boletim da nossa igreja, onde eu expliquei isso. O licenciado que trabalha comigo redigiu o texto. É impressionante. O apóstolo Paulo era judeu de carteirinha, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, perseguidor dos judeus, um zeloso guardião da lei. E de repente ele encontra Cristo. E aí ele encontra um camaradinho chamado Tito, que cresceu longe do judaísmo, que cresceu longe das coisas de Deus, que não era circuncidado, e de repente agora esse Tito, que não foi constrangido a circuncidar-se para se tornar judeu, para evangelizar judeus, é colocado pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta para ser pastor das igrejas que Paulo fundou naquela ilha. E Paulo escreve a Tito como verdadeiro filho na fé. Aí você fala assim, como? O Paulo renegou a família dele e os judeus, e aqueles com quem Paulo conviveu desde pequenininho. E ele está dizendo que me liga a Tito é muito mais importante do que aquilo que me liga àqueles da nação judaica que não abraçaram Jesus. O parentesco de Paulo com Tito é mais importante. Não sei se você já teve experiência disso. No mês de maio eu fui convidado para pregar numa congregação de 30 pessoas em Manaus. Fiquei até preocupado,
mas os irmãos fizeram questão de levar a mim e a minha esposa e pagaram passagem de avião para mim e para ela. Perguntaram quanto que eu cobrava para ir lá. Eu falei, eu não cobro nada, eu não estou indo. A minha igreja já proveu o necessário para o meu sustento. Fui para lá, os irmãos ficaram cheios de alegria. Fui numa congregação na periferia de Manaus. Gente, a hora que nós começamos a cantar para Deus, eu estava em casa. Eu estava em casa. Como eu estou em casa aqui. E como eu estarei em casa quando eu voltar para São Paulo. Porque o que nos une é Cristo. E nós vamos passar a eternidade juntos. Será que a gente entende isso? Mas às vezes a gente vive como se os laços mais importantes que nós temos na vida fossem os laços que temos lá fora, com pessoas que, se não são filhos de Deus, são filhos de quem? São filhos do diabo. Eu estou dizendo para você que não pode ter amigos lá fora? Não, eu não estou dizendo isso. A desculpa esfarrapada é diferente. Eu já tenho amigo fora da igreja, eu não preciso de amigo aqui. É diferente, bem diferente. Pode passar, por favor. Quem não é de Deus é do mundo. E você não devia amar o mundo. Sabe o que isso significa? Ah, pastor, quer dizer que eu não tenho que gostar das pessoas lá fora, amar os pecadores perdidos? Claro que tem que amar. Mas o problema é que quando você se sente muito à vontade lá no meio deles, e pouco à vontade no meio dos filhos de Cristo, alguma coisa está muito errada. Você devia amá-los para resgatá-los, e não amá-los para se sentir confortável no meio deles. Essa é a diferença. Então não se iluda, quando você se sente criticado por conhecer, por ter relacionamentos com pessoas lá de fora, o problema não é esse. O problema é quando você se sente em casa lá fora, e não em casa aqui dentro. Sua casa é aqui, sua família é aqui. E isso precisa ser lembrado por nós. Próxima, desculpa esfarrapada. Esse foi o boletim que eu já expliquei, né? Pode passar. Eu já fui perdoado, eu já vivo uma vida santa. Isso me basta. Será? Vamos dar uma olhada aqui no primeiro versículo? 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você sabe que "e" significa uma coisa e outra, mais a outra. Por isso que é uma conjunção dita como aditiva. Se nós estamos na luz, mantemos comunhão e somos perdoados. A Bíblia não separa quem foi perdoado de quem tem comunhão. Nós é que às vezes ousamos fazer isso. Está errado. Ah, eu já tenho a minha salvação, eu já fui para o céu, eu já conheci a verdade, eu já tenho Deus, eu já leio a Bíblia, eu já faço a minha devocional, eu não quero estar perto das pessoas, eu não quero amar as pessoas. Isso é heresia. Isso é tentar separar coisas que Deus mandou caminharem juntas. Mais um. Se você guarda a palavra, você ama. Capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quer dizer que você anda segundo a Bíblia? Então ama. Se você anda segundo a Bíblia, os irmãos vão fazer parte da sua vida. Mais um, por favor. Quem não ama não pode estar na luz. É dizer a mesma coisa do outro lado. Capítulo 2, verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Aí você fala assim, mas odiar é diferente, pastor. Não, odiar é o contrário de amar. Quem não ama, odeia. Não fica criando categoria, não. Não fica criando. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou está na luz, ou está nas trevas. Ou ama, ou odeia. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Segunda desculpa, então, caiu por terra. Eu já fui perdoado, isso me basta, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de amor. Basta. Próxima. Eu não vejo problema em viver um cristianismo solitário. Entendeu? Eu amo, mas o meu hino preferido é aquele, tu no teu cantinho e eu no meu, sabe? Não. Existe problema sim no cristianismo solitário. Vejamos por quê. Olha aqui que pesado isso. Isso é o espírito do anticristo. Agora pesou, hein? Vamos ler capítulo 2, versos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqueles que abraçaram a heresia de que Jesus não era o Cristo, estavam marcados com o espírito do anticristo. E esses disseram: como eu já tenho conhecimento superior, e como o corpo é mau e a mente é boa, e o que está acontecendo com o seu corpo não me importa, eu não preciso de você, eles foram embora. E o apóstolo João está dizendo: esse é o espírito do anticristo. Pessoas que enfiaram uma ideia na cabeça de que doutrina não vira amor, de que doutrina não vira santidade, e por isso se isolaram. O nome disso é espírito do anticristo. Isso é sério, irmão? Se eu não amar o meu irmão na igreja, se eu não tiver vida comunitária, eu estou vivendo no espírito do anticristo. Próximo. Assim se discernem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Já lemos esse texto. Nisso são manifestos. Quem é filho de Deus? Quem ama o seu irmão. Próximo. Não se pode amar a Deus sem amar os irmãos. Esse é um negócio muito interessante. 1 João 4,20. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu não acredito que você ame a Deus, a menos que você ame o seu irmão. Nós temos recebido gente na igreja, vindas de vários lugares, de igrejas de outras denominações ditas evangélicas, mas que não estão pregando evangelho nenhum, é mentira o que se prega lá. Gente que está chegando de meios não cristãos, e muitas dessas pessoas pedem para se tornar membro da nossa igreja, e o conselho vai examiná-las. E nós entendemos que a porta de entrada tem que ficar bem encostadinha mesmo, tem que passar bem apertado, porque a porta é estreita que leva para o céu. A gente prefere ter trabalho e endurecer as exigências na hora de receber o membro do que ter trabalho na hora de colocar para fora o insubmisso de maneira disciplinar. E uma das perguntas que a gente faz é: quem são os seus irmãos mais próximos aqui na igreja? Se o cara engasga para responder, a gente diz: volta ano que vem. Porque até agora a gente não sabe se você está vivendo uma vida de fé e comunhão. Você entende isso? Quem são os seus irmãos? Quem são aqueles que participam da sua vida? Se você não estiver fazendo assim, você é mentiroso. Próxima desculpa esfarrapada. Número 4, por favor, mais um. Mas eu vou para o céu assim mesmo. Isso não afeta a minha salvação. Afeta sim. Não é porque você vai perder a salvação, é porque se você não amou os irmãos, você nunca teve, você só se iludiu. Afeta a salvação sim, falta de amor é evidência de falta de salvação. Vamos ver o texto? O amor é um fundamento da certeza adequada de salvação. Já coloquei lá, né, que o amor nos tranquiliza, já expliquei isso na sessão anterior, então vou correr porque meu tempo está justo. Próximo. No dia do juízo final, só os aperfeiçoados no amor estarão confiantes. Vamos ler esse texto, 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No dia do juízo final, Deus vai tomar satisfação da nossa vida. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo falou. E isso não é para decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno, isso já está decidido agora. Aliás, já está decidido na eternidade. Entendeu? Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Juízo final não é aquilo que aparece no desenho do Pluto, que vai pesar as boas obras e as más obras para decidir se puxa descarga ou abre uma escada para ele. Não é assim. Mas nós compareceremos sim. E muitos vão ser surpreendidos naquele dia, achando que estavam para subir, quando na verdade vão descer. E qual vai ser o critério? Entre outros, o amor que tiveram para com os irmãos. Eu posso ter confiança que vai ter uma escada e não um poço para mim lá? Posso, se eu estiver vivendo uma vida de amor. Isso afeta a minha salvação. Não, ainda estou no 4, por favor. Já acabou o 4? Obrigado, então vamos para o 5. Eu amo os irmãos,
Eu só não quero intimidade. Eu sou uma pessoa mais reservada, sou meio tímido. Eu não gosto de gente assim, sempre fui assim. Sabe como é que é o nome desse? Crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim, crente Gabriela. Quem falou que eu venho como estou é eu fico como estou? Não é. É esse conformismo com aqueles pecadinhos de estimação da gente, que a gente fala, não, mas Deus vai entender, não é compatível com a vida cristã autêntica. Certo? Vamos ver aqui. Nós não podemos amar só no discurso, mas devemos amar na prática. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não existe amor nas palavras. Olha, eu amo tanto você. Então vamos lá em casa ajudar a encher a laje? Ah, eu amo tanto você. Então, vamos lá em casa. Olha, estamos juntos, hein? Hashtag é nóis, hein? Um abraço. Eu estou precisando de ajuda. Olha, foi muito bom te ver, viu? Mas você não vai fazer nada. Olha, nossa, meu coração aqui está até palpitando. E vai embora? Isso é amor. Mas tem alguns que se iludem dizendo assim, eu amo, meus irmãos, amo muito mesmo. Eu só não quero contato. Gente, vamos olhar para essa desculpa esfarrapada e criar vergonha na cara. A palavra de Deus está nos exortando. Tem que amar de verdade, não é de boca, não é de língua. Mais um. O coração fechado aos irmãos evidencia que não temos o amor de Deus. Olha o verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está fazendo a pergunta de maneira muito clara, e quando a gente começa a lê-lo assim, à luz das desculpas tão esfarrapadas que nós temos nos nossos dias, a gente cora de vergonha. Mas ninguém veio atrás de mim, pastor. Eu vou lá na igreja, sento lá, sabe quem veio falar comigo, pastor? Ninguém. No dia do meu aniversário, ninguém ligou, nem no Facebook. E olha, não sei o quê, no grupo do Zap, ninguém falou comigo. Por que eu é que tenho que tomar a iniciativa? Já foi respondido lá no texto do capítulo 3. Jesus tomou a iniciativa para você. O seu amor não é original, não. O seu amor já é derivado. Você já foi amado primeiro. Se você passar o resto da sua vida amando seus irmãos, você ainda não pagou o amor que você já recebeu. Você sabia disso? Alguém já disse, agora eu não me lembro o nome de quem foi, mas eu e Cristo nunca estaremos quites, eu vou morrer em dívida com Ele. Você lembra quem foi? Eu lembro da frase, mas não lembro quem foi. É um desses teólogos aí do século XIX para cá. Eu e Cristo nunca estaremos quites, eu vou morrer em dívida para com Ele. Deus tomou a iniciativa de amar você primeiro. A gente já leu isso, então eu vou correr por causa do tempo. Pode passar. O amor que Deus... Ok. No 7. Eu tenho receio de não ser correspondido, eu tenho receio de me machucar. Vai que eu amo meu irmão e o irmão não dá nada de troca. Não, pastor, eu já fiz coisa lá. Sabe aquele negócio que tem lá na igreja, aquela parede? Fui eu que pintei. Você pensa que alguém veio falar alguma coisa para mim? Nem obrigado me falaram. Eu ofertei, comprei todas as togas do coral e tal, no dia lá nem mencionaram meu nome. E olha, eu já fiz coisa por irmãos que foram embora, não olharam nem para trás. Você fez para receber a recompensa? Ou você fez por causa do amor que você recebeu? Você lembra dos fariseus que oravam em público nas praças? Estudando sobre isso recentemente eu aprendi. Eles atrasavam de propósito. Porque se desse a hora da oração e eles não tivessem chegado no templo, eles tinham que parar onde eles estivessem e virar para o templo e orar. Então eles ficavam atrasados de propósito para chegar no meio da praça, deu a hora, aí eles param no meio da praça, viram para o templo, está todo mundo vendo, falando, o cara é crente, hein? Só que Jesus falou assim, eles já receberam a recompensa. Qual que era a recompensa que eles queriam? Eles queriam serem vistos. Por isso Jesus falou, se você tiver que orar, ora em secreto, lá no teu quarto. Teu pai vai te recompensar. A pergunta é, você não ora na praça, né? Não. Mas você faz alguma coisa esperando receber o troco? Você ama esperando amor de volta? Não, você devia amar porque já foi amado. Você vai morrer devendo. E esse é o seu privilégio e esse é o mandamento. Se você fizer o certo para com o outro e o outro não reconhecer, você continuou fazendo o certo. Se você amou e ninguém percebeu, você continuou amando. Não é a reação dos outros que valida o seu amor, mas é a aprovação de Deus que o valida.
Então para de fazer conta para tentar descobrir se o amor que você está investindo vai valer a pena, porque a recompensa vem no dia do juízo final. Mantenha a confiança. Teu pai que está te vendo em secreto vai te recompensar. Caso contrário, o que você está pensando em oferecer não é amor, é troca. É troca, é suborno. Isso não é amor. Quantas e quantas coisas os nossos pais nos deram. Eu falo isso com meu filho. Eu tenho investido muito na vida do meu filho, está com 13 anos. Comprei terno para ele tocar na orquestra da igreja. Ajudei ele a comprar um trompete. Estou pagando aulas particulares para ele de trompete caras. Difícil. E às vezes ele olha para mim e fala assim, pai, mas por que você está fazendo isso para mim, pai? Eu falo assim, meu pai fez isso por mim quando eu era criança. Quando eu tinha a sua idade, meu pai pagou aulas de português, de matemática, peso de ouro para poder entrar na escola de cadetes da aeronáutica. Aquilo fez uma diferença fundamental na minha vida. Você não vai conseguir pagar para mim não, filho. Nem eu quero. Paga para o teu filho. Paga para o meu neto. Crie um filho com esse tipo de amor. Entregue esse amor para frente. Não tenta pagar para mim não, que você não vai conseguir. Eu morri, meu pai morreu e eu estava devendo para ele. E se ele tivesse ficado 15, 20 anos na cama, eu ainda não tinha pago o que eu devia. Porque eu saí de casa aos 25, e até então quem me sustentou foi ele. E nem por isso ele deixou de me dar. Ele nunca fez conta. Será que esse menino vale o investimento? Ele me amou. A gente devia amar sim. Próximo. O amor perfeito lança fora o medo. Que frase! 4,18. Veja, há uma ideia aqui no contexto do juízo final, né? De que você não vai ter medo de ser julgado por Deus como alguém não salvo porque você amou os seus irmãos. Mas tem a ver também com o fato de que lá você vai perceber que o seu amor não foi inútil, que ele não foi em vão. Está dizendo aqui, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. É esse tipo de sensação que alguém que fica fazendo conta antes de amar experimenta. Será que vai valer a pena? Será que não vai? Certo? Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ame sem medo, irmão. Ame confiando em Deus. Ame confiando que esse é o mandamento de Deus, que Ele é bom, que Ele é necessário, que Ele é justo. E que não importa a reação do outro, isso é o certo a ser feito. É assim que nós precisamos amar. Próximo. Deus mandou. E os mandamentos de Deus, o que inclui o mandamento de amar, não são penosos. 1 João 5,3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando você experimentar esse amor em obediência, esse amor que dá, sabendo que vai receber de Deus, você vai ficar tão leve. Porque quando você dá esperando o outro devolver, você não deu, você emprestou. E aí você fica assim, emprestei para a pessoa certa? Esse miserável vai devolver? Essa praga, peste. E aí você fica já fazendo conta na sua cabeça, e aí você fica cheio de tormento, cheio de medo. Agora, quando você dá porque deu mesmo, quando você dá porque você resolveu amar, quando você dá porque você resolveu obedecer, você dá e vai embora, e está feliz e não tem tormento, seu coração está leve. E aí então você cumpriu o mandamento de Deus e percebeu que ele não é penoso, não é nenhum sacrifício fazer o que Deus manda, pelo contrário, é a melhor coisa, é o melhor jeito de você ficar leve, com o coração leve e tranquilo diante do Senhor. Próximo. 7, desculpa, ó, número da perfeição na Bíblia, mas não tem, esse número fui eu que inventei, tá? Aqui, mas eu não encontrei, se você tiver uma outra desculpa, se você quiser me ajudar para melhorar essa próxima aula, fala, não, pastor, eu tenho uma outra que você não falou aí, por isso eu estou autorizado a não amar, pode vir falar comigo. Você vai vir? Vai nada. Vai, duvido. Espero que você ame o seu irmão agora. Vamos para a conclusão. Vamos parar de inventar desculpa, irmãos, e vamos começar a amar. Chega de conversa mole. Chega. Vamos começar a amar. E sabe, a estrutura da igreja, ela é sujeita a falhas. A maneira como nós nos organizamos é uma maneira, né, administrativa, vamos falar assim, com princípios bíblicos que são infalíveis, mas as decisões administrativas que nós tomamos, muitas vezes são imperfeitas. Quem sabe qual é o melhor dia, a melhor hora para fazer a reunião dos adolescentes? Essas são decisões tomadas aqui por gente pecadora.
não inspirada pelo Espírito Santo, mas dirigida, iluminada pelo Espírito Santo, mas sujeita a erros. Mas, no geral, as estruturas da igreja são pensadas por pastores piedosos para oferecer para você o suporte que você precisa para amar. Então, eu não vou dizer para você que a reunião da UMP, que o ensaio do coral, que a vigília de oração são as únicas formas, até porque são decisões administrativas. Mas, se você estiver disposto a cumprir o dever do amor, você vai perceber que esse tipo de estrutura te oferece muitas e muitas oportunidades de serviço. E é por isso que eu gosto de, lá na minha igreja, depois que eu termino o sermão, termino o culto, termino o pós-lúdio, vai ter o momento dos avisos. Aí eu falo assim, agora eu vou mostrar para você quando é que você vai obedecer o sermão. Então, por exemplo, lá na minha igreja ontem teve macarronada dos homens. Tem um presbítero que ele sabe fazer um molho de beterraba com ovo maltine, que é uma delícia. Eu sei que você é estranho, depois que você quer comer, vai lá que você vai ver, você não vai falar mais. É gostoso o negócio. E ó, eu também não gosto de beterraba, nem acho que ovo maltine combina, mas eu tive que dar o braço a torcer. Ficou ótimo. E aí a gente fala, vai ter o molho de macarrão especial do presbítero Géder, vamos lá? Aí já começa o orar, da outra vez que eu fui o macarrão demorou, porque da outra vez que eu fui todo mundo entrou na fila primeiro, porque não sei o que, não sei o que, aí começa a reclamação. Traz o violino e fica ali para ver o outro chorar. A estrutura da igreja, ela será sempre imperfeita, mas ela está oferecendo a você a oportunidade de exercer amor. A fila demorou muito da outra vez? Então se oferece, para ao invés de chegar às 7, chega às 5 com todo mundo e coloca mais uma fileira de mesa lá. E ao invés de você chegar com o prato na mão, chega com a colcha. E ao invés de ficar esperando ser servido, vai servir. Vai amar. E quando eu estou dando os avisos na igreja, eu falo, se eu preguei sobre oração, eu falo, essa semana aqui você pode cumprir o sermão sobre oração, porque vai ter vigília tal hora. Quer cumprir o que acabou de ouvir da palavra de Deus? O horário que a gente está ajudando você a fazer isso é sexta às 8 horas. Eu peguei o boletim agora aqui, mas eu não estou enxergando o boletim, eu esqueci o óculos ali dentro da mochila. Mas será que aqui dentro tem, nas atividades da semana, algum lugar, alguma coisa onde você pode fazer valer as palavras desta aula e amar as pessoas? De que jeito você pode ajudar? Então você veio aqui e encontrou um irmão que está mais entristecido do que o normal. Você já sabe como você pode fazer. Gruda nele. Fala, irmão, deixa eu fazer uma visita para você. E se você é esse irmão, não sai daqui dizendo assim, essa praga aí nunca deu bola para mim, agora só está fazendo isso porque o pastor mandou. Eu falo, é isso mesmo, é porque o pastor falou que está na Bíblia que você tem que fazer. Nos encontros de casais, às vezes é uma paranoia. Eu falo lá para o marido assim, marido, seja romântico com a sua mulher, faz um elogio para ela, olha lá o livro de Cantares, né? O marido falando para ela, os teus passos dados de sandália são formosos, ó querida minha, as éguas de Faraó te comparo. Eu falo, cuidado para não comparar ela com a égua que ela não vai gostar, a cultura mudou. Mas faz um elogio para ela. Aí o marido fala, tá bom, pastor, entendi. Glória a Deus, pastor, vamos lá. Aí ele volta na semana que vem com o olho roxo. Fala assim, pastor, fiz um elogio para minha mulher, sabe o que aconteceu? Aí me deu um tapa, dizendo assim, só me elogia porque o pastor mandou, né, peste? Pau! Eu falo, não, irmã, dá glória a Deus e toma posse da bênção. Fala, você está me elogiando por causa de Deus? Que bom, você é crente, você está procurando obedecer a Deus, que maridinho abençoado que Deus me deu. Vem cá, querido, você também é maravilhoso. Se o irmão que nunca te procurou, por causa dessa mensagem, for te procurar, dá glória a Deus, recebe ele. Mas nunca era assim antes, só está sendo assim porque a palavra de Deus foi pregada. Você queria que fosse de que jeito, irmão? Que eu pregasse a palavra de Satanás aqui e o cara fosse te amar? É por causa da palavra de Deus mesmo, é por causa do sermão mesmo. E se alguma coisa começar a mudar, aproveita. E se alguém que nunca procurou falar com você, e se alguém te chamar para ir na casa dele, ou se alguém falar assim, vem na minha casa, vai. Isso não é hipocrisia, o nome disso é obediência. E pode ser que num presente momento a gente não esteja com aquele sentimento aflorado em direção à obediência, mas se o nosso interesse maior é glorificar a Deus, e a gente está fazendo isso porque é nosso dever, daqui a pouco o sentimento vem junto. Muitas e muitas vezes eu estou falando com casais lá no gabinete que estão dispostos a se separar. Aí os dois me dizem assim, pastor, o sentimento acabou. Eu falei, não estou nem aí. Eu quero saber se o amor a Jesus acabou. Não, pastor, eu sou de Jesus. Você é crente? Sou. Você é crente? Sou. Então está tranquilo.
Mas e o sentimento? O sentimento vai voltar depois. Agora nós temos aqui o dever de obedecer a Cristo. Para Cristo não se divorcia. Você entendeu isso? Entendi. Você entendeu isso? Você vai glorificar Cristo? Você vai embora? Não. Você vai embora? Não. E agora? Agora eu vou ter que ficar com essa mulher aqui até eu gostar dela. Isso. Você entendeu direitinho. Começando a ficar bom. E agora? O que você vai fazer? Agora eu vou fazer as coisas boas para ela. E você? Vou fazer as coisas boas para ele. Ok. Até quando? Até eu começar a gostar de fazer para ela, ela começar a gostar de fazer para mim, eu gostar dela, ela gostar de... Isso! A gente aqui quer começar com sentimento. Jesus quer começar com a nossa obediência. Esse é o ponto. Tem muita gente falando assim, pastor, está faltando borboleta no meu jardim. Eu falo, você plantou flores? Não adianta você importar as borboletas e jogar em cima de um monte de lixo, elas vão embora. Borboleta, nessa minha metáfora, é os sentimentos. E as flores são a obediência. Quando você obedece e faz as coisas corretas, aí o sentimento vem. Por isso eu estou dizendo, obedeça à instrução da palavra de Deus e vai amar o seu irmão, não importa como você esteja se sentindo. Obedeça, porque isso é flor. Daqui a pouco o sentimento, que são as borboletas, vão aparecer. E chega de desculpa esfarrapada. Lê 1 João e fala assim, Senhor, me ajuda a amar os meus irmãos, do jeito que o apóstolo João me mandou fazer. Se for assim, meu querido, tenho certeza, o seu coração estará alinhado com a palavra de Deus, os sentimentos vão aflorar. E nisso nós todos seremos ainda mais reconhecidos como os discípulos de Cristo, porque temos amor uns com os outros. Deus tenha misericórdia de você e de mim, nos ajude em nome de Jesus. Amém.